A figura que a história registrou como Kim Il-sung veio ao mundo em 15 de abril de 1912, sob o nome de Kim Song-ju, em uma modesta aldeia chamada Nami, hoje integrada à capital norte-coreana Pyongyang. Naquela época a região fazia parte de Chosen, nome dado pelo Império Japonês ao território coreano sob seu domínio colonial. Seu pai, Kim Yong-jik, pertencia ao clã Chongu-kim, uma linhagem que remonta a 30 gerações, até Kim Il-ji, suposto descendente de Kim Gung-san, o último monarca da dinastia Silla, que governou a Coreia no século X. Apesar desse legado aristocrático, a família Kim havia caído em desgraça econômica ainda no século XIX. Foi nesse contexto de declínio que o avô de Kim Il-sung entrou em contato com missionários cristãos presbiterianos, uma vertente do calvinismo escocês, que chegaram à Península Coreana a partir da década de 1860. A conversão ao protestantismo marcou a família. Kim Yong-jik herdou a fé, e muitos de seus membros receberam educação em escolas missionárias, embora a pobreza permanecesse uma constante em suas vidas. Sua mãe, Kang Pan-sok, deu à luz outros filhos além de Kim Song-ju, entre eles Kim Yong-ju e Kim Shu-ju. Este último morreria mais tarde combatendo a ocupação japonesa, enquanto Kim Yong-ju viveria até 2021, superando os 100 anos de idade, e por um período, até o final dos anos 1970, foi cogitado como possível sucessor do irmão no comando da Coreia do Norte. Mas os eventos que transformariam Kim Il-sung em uma das figuras mais influentes da Ásia moderna já estavam em movimento antes mesmo de seu nascimento. Assim como Japão e China, o reino de Joseon, nome histórico da Coreia, havia se fechado ao mundo exterior no século XVII, quando os primeiros europeus, como holandeses e portugueses, começaram a chegar ao Extremo Oriente. Esse isolamento perdurou até meados do século XIX, quando potências ocidentais como Grã-Bretanha, França e Estados Unidos, agora tecnologicamente superiores, forçaram a abertura dos mercados e fronteiras da Ásia. Após a restauração Meiji em 1868, o Japão adotou métodos e ideais ocidentais como estratégia para preservar sua independência, modernizando seu exército, economia e sociedade. Em pouco tempo emergiu como uma potência regional, impondo à Coreia o Tratado Desigual Japão-Coreia de 1876. Com vitórias sobre a China na Primeira Guerra Sino-Japonesa, de 1894 a 1895, e sobre a Rússia na Guerra Russo-Japonesa, de 1904 a 1905, o Japão consolidou seu domínio sobre a Península Coreana, culminando na anexação formal em 1910, quando a Coreia tornou-se o primeiro território do Império Japonês. Quando Kim nasceu, em 1912, o Japão já iniciava uma política de japonização forçada na Coreia, obrigando a população a adotar costumes e estruturas políticas japonesas. Essa imposição gerou resistência crescente. Um marco ocorreu em 1919, quando Kim tinha apenas 7 anos. No ano anterior, o presidente americano Woodrow Wilson havia proclamado seus 14 pontos, defendendo o direito à autodeterminação dos povos, um discurso que ressoou fortemente na Coreia. A morte do ex-imperador Gojong, deposto pelos japoneses e suspeito de ter sido envenenado, foi a faísca que inflamou os ânimos. Em 1º de março de 1919, eclodiram protestos massivos, liderados principalmente por estudantes, conhecidos como o Movimento de 1º de Março. Embora brutalmente reprimidos pelas forças japonesas, esses levantes se tornaram um símbolo de resistência, inspirando futuras gerações a lutar contra a ocupação. Foi nesse caldeirão de revolta e opressão que Kim Il-sung cresceu, em um ambiente que moldaria não apenas sua trajetória, mas o destino de toda a Península Coreana nas décadas seguintes. Os primeiros anos de sua vida, no entanto, estão envoltos em mistério e lenda, cuidadosamente construídos pelo próprio regime que ele viria a comandar. Autoproclamado líder supremo da Coreia do Norte, Kim Il-sung teceu uma narrativa heroica e muitas vezes fantástica sobre sua infância, tornando difícil separar fato de ficção. Grande parte dessa versão oficial foi registrada em suas memórias, publicadas em 8 volumes na década de 1990, mas consideradas pouco confiáveis por historiadores. É provável que tenha passado os primeiros anos em Nami, hoje chamada Manjeondade, onde sua família, como milhares de coreanos, vivia sob a sombra da repressão japonesa. Naquela época, dezenas de milhares eram presos anualmente sob acusações de subversão. Em 1920, a família Kim juntou-se ao êxodo de coreanos que fugiam para a Manchúria, região nordeste da China, em busca de liberdade longe do jugo japonês.
Esse fluxo de exilados políticos intensificou-se após o movimento de 1º de março, em 1919. Na Manchúria, o jovem Kim teria se destacado como um líder precoce da resistência anti-japonesa. A propaganda norte-coreana afirma que, aos 14 anos, ele fundou a União para derrotar o imperialismo, em outubro de 1926, uma alegação que, embora difícil de comprovar, não parece totalmente improvável, dado o contexto de efervescência revolucionária da época. Aos 14 anos, a idade em que muitos ainda descobrem os primeiros contornos de sua identidade, Kim já se via imerso nas turbulentas águas da resistência armada. Embora a narrativa oficial norte-coreana insista em atribuir-lhe a fundação da União para derrotar o imperialismo, estudiosos independentes do movimento de resistência coreano no período entre guerras apontam para uma figura mais experiente, Lee Jong-hak, militante radical cuja trajetória parece mais alinhada com a criação do grupo. Outros historiadores vão além, argumentando que a própria União era, na verdade, uma organização marginal nos anos finais da década de 1920, cujo papel foi amplificado, quando não distorcido, pela máquina propagandística de Pyongyang décadas depois. O objetivo? Forjar a imagem de um Kim Il-sung precoce, quase mítico, cujo destino como líder já estaria traçado desde a adolescência. No entanto, mesmo descontando os exageros da geografia estatal, é inegável que o jovem Kim se destacou cedo no movimento de resistência coreano no exílio. Matriculado na escola secundária de Jilin, na província chinesa de Jilin, nos anos finais da década de 1920, ele mergulhou de cabeça na política comunista, convencido de que apenas através dessa ideologia seria possível confrontar o imperialismo japonês, cada vez mais agressivo e expansionista. Sua escolha não foi meramente teórica. Em 1929, antes mesmo de completar 18 anos, foi preso e permaneceu detido por meses, um batismo de fogo que comprova sua imersão precoce nas lutas políticas da época. A China dos anos 1930 era um caldeirão de conflitos internos, dilacerada pela guerra civil entre o Partido Comunista Chinês, PCC, e o Kuomintang, KMT de Chiang Kai-shek. Apesar das rivalidades, ambos os lados compartilhavam um inimigo comum, o Japão, cuja ambição territorial na Ásia ameaçava engolir não apenas a Coreia, mas também vastas regiões chinesas. Em 1931, após avaliar as opções disponíveis, Kim fez sua escolha estratégica, alinhou-se ao PCC, julgando que o movimento comunista chinês oferecia as melhores condições para combater os japoneses. Essa decisão não foi trivial. Naquele momento, as relações entre o PCC e o Partido Comunista Coreano, PCCO, fundado em Seul em 1925, eram geladas. Os chineses acusavam os coreanos de um nacionalismo excessivo, pouco compatível com o internacionalismo proletário pregado por Marx e Engels. Ironicamente, essa tensão ideológica entre o universalismo comunista e o particularismo nacional marcaria profundamente o regime que Kim viria a construir décadas depois, em Pyongyang. Nos primeiros anos da década de 1930, no entanto, Kim ainda era uma promessa em ascensão dentro das fileiras comunistas chinesas. Seus discursos inflamados sobre a resistência coreana ao Japão chamavam a atenção, revelando um orador carismático e um estrategista em formação. Mas foi o curso dos eventos em 1931 que aceleraria sua trajetória. Em setembro daquele ano, o Japão orquestrou um incidente de fronteira entre a Coreia e a China como pretexto para invadir a Manchúria, região que abrigava o coração da resistência coreana há uma década. Após uma campanha relâmpago de 6 meses, Tóquio instaurou o estado fantoche de Manchukuo, subjugando a região. A resposta do PCC foi implacável. Entre 1933 e 1936, uma série de purgos conhecidos como Incidente de Miun varreu as fileiras comunistas, eliminando líderes coreanos acusados de minar a soberania chinesa. Kim, então sob suspeita, conseguiu se safar, e mais do que isso, emergiu como uma voz de defesa dos coreanos dentro do PCC. Esse episódio foi decisivo. Ao sobreviver às purgas e articular uma resistência aos ataques contra seus compatriotas, Kim consolidou sua posição como líder de facto dos comunistas coreanos no exílio. Não por acaso foi nesse período que ele abandonou seu nome de nascimento, Kim Song-ju, e adotou o pseudônimo pelo qual entraria para a história, Kim Il-sung, que, não por coincidência, significa Kim, o Sol Nascente. A escolha era simbólica, quase profética, antecipando o culto à personalidade que viria a definir seu regime. Pouco depois, sua reputação como comandante militar começou a se espalhar.
Associados aos comunistas chineses, os guerrilheiros coreanos intensificaram os ataques contra as forças japonesas na Manchúria e até mesmo na própria Coreia. A escalada da violência atingiu seu auge no verão de 1937, quando o Japão lançou uma invasão em larga escala da China, em retaliação ao incidente da Ponte Marco Polo, um confronto entre tropas japonesas e nacionalistas chineses nos arredores de Pequim. O resultado foi a Segunda Guerra Sino-Japonesa que arrasaria o leste da China, com cidades como Xangai, Nanquim e Pequim caindo sob ocupação japonesa. Enquanto o país mergulhava no caos, Kim liderou um contingente de 200 guerrilheiros na Batalha de Pochombo, no norte da Coreia, onde derrotou uma unidade japonesa. O feito, amplificado pela propaganda posterior, cimentou sua imagem não apenas como um líder político, mas como um estrategista militar capaz de desafiar o Império do Sol Nascente. A partir daí, sua trajetória se confundiu com os eventos que moldariam o destino da Ásia. Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial no Pacífico, após o ataque japonês a Pearl Harbor em dezembro de 1941, a Coreia tornou-se um reservatório de mão de obra escrava para alimentar a máquina de guerra nipônica. Enquanto isso, Kim e seus aliados, agora sob a proteção indireta da União Soviética, foram treinados em táticas modernas de guerra de guerrilha no extremo leste do país, próximo às fronteiras com a China e a Coreia. Em 1942 foi integrado à 88ª Brigada de Fuzileiros Separada, uma unidade internacional composta por combatentes anti-japoneses, retornando à Coreia para intensificar a insurgência. Paralelamente, sua vida pessoal ganhava novos contornos. Em 1941, casou-se com Kim Jong-suk, uma jovem coreana órfã que, como ele, havia perdido a família para o exílio na Manchúria antes da ocupação japonesa. Segundo relatos, ela teria salvado Kim de uma tentativa de assassinato orquestrada pelos japoneses, selando um vínculo que transcendeu a política. No ano seguinte, o casal teve seu primeiro filho, Yuri Irsenovich Kim, O nome carregava o peso simbólico de sua origem sob a proteção soviética na Rússia, embora outras versões insistam que seu nascimento ocorreu na própria Coreia, em 1942. Essa discrepância, possivelmente ajustada mais tarde, servia a um propósito claro: reforçar a narrativa de que Kim Jong-il, como ficaria conhecido, era um filho legítimo da terra coreana, nascido não sob a sombra de um exílio estrangeiro, mas no solo sagrado da pátria que seu pai jurara libertar. 2 outros filhos se seguiram: Kim Men-il, um menino, e Kim Kyong-hui, uma menina, ambos nascidos na metade dos anos 1940. Crianças que cresceriam conhecendo apenas a figura imponente do pai, cuja presença dominava não apenas o lar, mas o destino de uma nação. A tragédia, no entanto, não pouparia a família. No outono de 1949, Kim Jong-suk, a mulher que havia compartilhado as batalhas clandestinas e os sonhos de revolução, morreu prematuramente, ainda em seus 30 anos. As causas exatas de sua morte permanecem envoltas em mistério: se complicações de uma gravidez tardia, se o desgaste de anos como guerrilheira nos gelados campos da Manchúria, ou se a sombria combinação de ambos. Sua ausência deixou uma marca profunda em Kim Il-sung, mas a máquina da história não esperava por lutos. Enquanto isso, na Coreia ocupada, a resistência contra os japoneses ganhava novos contornos. A cada mês, mais coreanos eram arrastados para as engrenagens da economia de guerra japonesa ou recrutados à força para um exército em colapso. A decisão de atacar Pearl Harbor em dezembro de 1941 selara o destino do Império do Sol Nascente. Embora os japoneses tenham, a princípio, conquistado vastos territórios no Pacífico e no Sudeste Asiático, chegando a ameaçar as fronteiras da Índia Britânica, a maré viraria com a entrada dos Estados Unidos na guerra. Mesmo com o foco aliado voltado para a derrota da Alemanha nazista entre 1942 e 1945, os americanos avançaram implacavelmente, reconquistando ilhas e bases estratégicas. Quando a Alemanha finalmente se rendeu, em maio de 1945, a União Soviética, que até então evitara um confronto direto com o Japão para concentrar suas forças no fronte europeu, cumpriu sua promessa aos aliados. Em agosto daquele ano, Stalin declarou guerra ao Império Japonês. O que se seguiu foi uma campanha militar fulminante. Em poucos dias, o Exército Vermelho esmagou as defesas japonesas na Manchúria. O golpe final veio com as bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki, forçando a rendição incondicional do Japão. Enquanto o mundo ainda absorvia o choque da derrota nipônica, Moscou agiu rápido. Tropas soviéticas avançaram para o sul,
ocupando a metade norte da Península Coreana, enquanto os americanos tomavam o sul. Essa divisão, acordada previamente entre as potências vencedoras, não era mero capricho geográfico, era o primeiro traço de uma cortina de ferro que se estendia pela Ásia. As raízes da Coreia dividida e do domínio da família Kim sobre seu destino estavam sendo plantadas naquele outono de 1945. Muito antes do fim da guerra, os líderes aliados já desenhavam as linhas que dividiriam o mundo na Guerra Fria que se avizinhava. Enquanto os ocidentais exigiam que nações como a Grécia fossem reconstruídas sob sua influência, outras, como a Polônia, caíam na esfera soviética. A Coreia, por sua vez, seria cortada ao meio, norte sob Moscou, sul sob Washington, com o paralelo 38 como fronteira arbitrária. Quando a poeira da guerra baixou, Stalin e seus ministros voltaram-se para uma questão crucial. Quem lideraria um novo Estado comunista no norte? Havia candidatos como Cho Men-sik, um nacionalista coreano de longa data, mas foi Kim Il-sung quem emergiu como a escolha ideal. Após uma série de encontros com Lavrenti Beria, chefe da segurança soviética, Stalin recebeu a confirmação de que aquele ex-guerrilheiro, embora pouco conhecido, era o homem certo para a tarefa. Assim, em setembro de 1945, Kim Il-sung pisou em solo coreano não como um foragido, mas como um líder em ascensão, pela primeira vez em 25 anos, sem a necessidade de se esconder. Poucas semanas depois, foi confirmado como secretário-geral e chefe do Partido Comunista da Coreia, tornando-se, de facto, o governante do território ocupado pelos soviéticos. Era uma nomeação, no mínimo, curiosa. Tendo passado quase toda a vida na China, Kim mal falava coreano e precisou de aulas para governar um país cuja língua ainda lhe era estranha. Mas a ironia não importava. O que contava era a lealdade a Moscou e a disposição para moldar a Coreia do Norte à imagem do socialismo stalinista. Os anos seguintes foram de tensão crescente. Na Europa, a divisão da Alemanha se tornava um barril de pólvora. Na China, a guerra civil entre nacionalistas e comunistas, adiada durante a ocupação japonesa, reacendeu-se com fúria. A Coreia não escaparia desse destino. Em 1947 e início de 1948, os Estados Unidos, sob a égide da recém-criada ONU, pressionaram por eleições nacionais unificadas em toda a península, um plano que, se bem-sucedido, poderia ter apagado Kim Il-sung da história tão rapidamente quanto ele surgira. Mas nem ele nem seus patrocinadores em Moscou estavam dispostos a arriscar. Recusando-se a participar das eleições, os soviéticos e seus aliados coreanos forçaram um impasse. Os americanos, então, agiram sozinhos. Em junho de 1948, realizaram eleições apenas no sul, elegendo Syngman Rhee, um homem que, como Kim, se revelaria um governante autoritário, como primeiro presidente da República da Coreia, proclamada oficialmente em 15 de agosto daquele ano. A resposta do Norte não demorou. Em 25 de agosto, eleições foram realizadas no território soviético, e 2 semanas depois, em 9 de setembro, nascia a República Popular Democrática da Coreia, a Coreia do Norte, com Kim Il-sung como seu primeiro premier. Os primeiros meses de seu governo foram marcados pela consolidação de políticas já em curso desde 1945, nacionalização das indústrias, coletivização das terras, reformas trabalhistas e a criação de uma economia centralizada, tudo alinhado à doutrina soviética. Mas havia um detalhe revelador. Em 1949, o Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte passou a se chamar simplesmente Partido dos Trabalhadores da Coreia, um nome que deixava clara a ambição de dominar toda a península. Kim não perdeu tempo. Enquanto a Guerra Civil Chinesa chegava ao fim em 1949, com a vitória dos comunistas de Mao Tse-tung, dezenas de milhares de coreanos que haviam lutado ao lado dos chineses retornaram ao norte, armados e treinados. O momento parecia perfeito. Kim começou a pressionar Stalin por uma invasão ao sul, argumentando que a unificação pela força era não apenas possível, mas inevitável. E os soviéticos, convencidos por relatórios de inteligência que subestimavam a vontade americana de intervir, deram seu aval. O palco estava montado para um conflito que mudaria a Coreia e o mundo para sempre. A guerra que estouraria em 25 de junho de 1950 não foi um mero acidente da história, mas o resultado de uma ambição calculada, e de 2 homens igualmente determinados a impor sua visão sobre a Coreia. Embora tenha sido Kim Il-sung quem deu a ordem final para que o Exército Popular da Coreia, com seus 135 mil soldados bem treinados e equipados, cruzasse a fronteira, não se pode ignorar que do outro lado, Syngman Rhee alimentava seu próprio discurso belicoso.
O presidente sul-coreano, longe de ser um pacificador, falava abertamente em libertar o norte e unificar a península sob seu comando. A diferença? Kim agiu primeiro. Quando as tropas norte-coreanas avançaram, a superioridade era esmagadora. Não apenas em números, as forças sul-coreanas mal chegavam a 99 mil homens, mas em experiência. Muitos dos soldados de Kim eram veteranos endurecidos pela Guerra Civil Chinesa e pela resistência contra a ocupação japonesa, enquanto o Exército do Sul, recém-formado e mal armado, ruía sob o peso do ataque. Em apenas 3 dias, Seul caiu. Em uma semana a situação era de colapso total. Rei, em vez de organizar uma defesa, aproveitou o caos para eliminar opositores políticos em uma onda de execuções sumárias. Até 3 de julho, Incheon estava nas mãos do norte, e o que restava das forças sul-coreanas desmoronava entre baixas e deserções em massa. Mas foi aí que o cálculo de Kim e o de Stalin falhou catastroficamente. Os Estados Unidos, que muitos acreditavam relutantes em se envolver em outro conflito tão logo após a Segunda Guerra, reagiram com uma velocidade que pegou todos de surpresa. Já em julho, as primeiras tropas americanas, ainda estacionadas no Pacífico, desembarcavam na Coreia do Sul. Não eram suficientes para reverter a situação de imediato, mas eram o sinal de que Washington não abandonaria Seul, enquanto os norte-coreanos avançavam implacavelmente pelo verão, empurrando os remanescentes sul-coreanos e as forças da ONU para um último reduto em Pusan, no extremo sul. Os americanos trabalhavam contra o tempo. Reforços chegavam em massa pelo Pacífico, e uma contraofensiva estava sendo planejada. O momento viria em setembro. Com um movimento ousado, um desembarque anfíbio em Incheon, cortando as linhas de suprimento norte-coreanas, o general Douglas MacArthur mudou o curso da guerra. Em questão de dias, Seul foi retomada. Em 19 de outubro, Pyongyang, a capital de Kim, caía. Parecia o fim. Seu regime, que mal completará 2 anos, estava à beira do colapso. Se não fosse pela China. 6 dias depois da queda de Pyongyang, as tropas chinesas cruzaram o rio Yalu. O que se seguiu não foi uma intervenção, mas uma invasão em massa. Mao Zedong, temendo uma Coreia unificada sob influência americana em sua fronteira, lançou centenas de milhares de soldados em uma ofensiva arrasadora. Até dezembro, as forças da ONU, incluindo os americanos, eram empurradas de volta para o sul, e Seul, mais uma vez, caía nas mãos do norte. Mas a guerra não terminaria aí. Em janeiro de 1951, os americanos contra-atacaram. Em abril, Seul mudava de mãos pela 4ª vez em menos de um ano. Foi nesse ponto que a brutal matemática da guerra se impôs. Cada avanço de um lado era respondido com um contra-ataque ainda mais sangrento do outro. Cada vitória era temporária, cada conquista efêmera. Até que na primavera de 1951, ambos os lados perceberam a verdade inconveniente. Nenhuma força militar poderia unificar a Coreia sem um custo insustentável. A guerra, então, se transformou em um pesadelo de trincheiras ao longo do paralelo 38, quase exatamente onde tudo havia começado. Kim, que sonhara com uma vitória rápida, viu seu exército exausto e seu regime à beira do colapso. As revelações dos arquivos soviéticos anos depois mostram que já em meados de 1951, ele compreenderá o óbvio: a unificação sob sua bandeira era impossível. Mas o armistício que finalmente veio em 27 de julho de 1953 não foi uma paz. Foi um congelamento do conflito, uma trégua que dura até hoje. 70 anos depois, as duas Coreias seguem tecnicamente em guerra, separadas por uma zona desmilitarizada que é, na verdade, a fronteira mais militarizada do mundo. Derrotado em seu grande objetivo, Kim voltou-se para o único território que ainda controlava, a mente de seu povo. Nos anos 1950, enquanto reconstruía um país arrasado, ele arquitetou algo ainda mais duradouro que exércitos ou fronteiras. Um culto à personalidade tão absoluto que faria até Stalin parecer modesto. Estátuas monumentais ergueram-se nas praças, os jornais passaram a chamá-lo de Suryon, grande líder, e logo os títulos se multiplicaram: líder celestial, sol da nação, duplo herói. A história foi reescrita para transformá-lo no libertador solitário da Coreia, o gênio militar que, sozinho, teria derrotado os japoneses. As escolas viraram fábricas de doutrinação, os meios de comunicação, megafones de sua voz. Mas o culto a Kim não era apenas vaidade. Era a base de algo maior. Ajuste à ideologia que tornaria a Coreia do Norte única entre os regimes comunistas.
Enquanto Moscou e Pequim pregavam o internacionalismo, Kim forjou um sistema baseado no nacionalismo extremo, na autossuficiência obsessiva e na ideia de que a Coreia não precisava, nem deveria, depender de ninguém. O termo, tirado de traduções japonesas dos escritos de Marx, foi distorcido até se tornar um dogma. A Coreia do Norte não era apenas um estado socialista, era um reino à parte, governado por uma dinasta divina. E assim, do fracasso da guerra, nasceu o mito. O homem que quase perdeu tudo se tornou o arquiteto de um regime que sobreviveu a ele por décadas, não pela força das armas, mas pela força de uma fé cega. Uma fé que até hoje mantém 25 milhões de pessoas sob o jugo de uma dinastia que se apresenta não como governantes, mas como deuses. Mas essa ideologia não era comunismo, era algo muito mais sombrio. Um nacionalismo fanático tão extremo que transformou o Estado em uma seita, e o líder em seu profeta supremo. Quando mesclado ao culto obsessivo à família Kim, o resultado não foi uma doutrina política, mas uma quase religião completa com dogmas, rituais e hereges a serem purgados. Em 1974, essa fé distorcida ganhou seu livro sagrado, Os 10 Princípios para o Estabelecimento de um Sistema Ideológico Monolítico. Não eram sugestões, eram mandamentos. Ordenavam a adoração inquestionável a Kim Il-sung como líder eterno, a submissão absoluta à sua autoridade e a mobilização coletiva para forjar um Estado militarizado, onde a unidade não era um ideal, mas uma obrigação imposta à ponta de baioneta. E para que ninguém esquecesse, em 1982 ergueu-se no horizonte de Pyongyang a Torre Juche, um monumento colossal não à ideologia, mas à idolatria. Uma estrutura que, como os zigurates da antiguidade, não servia para elevar os homens, mas para lembrá-los de sua pequenez diante do regime. Era o símbolo perfeito de um sistema que desde os anos 1950, já se afastava do comunismo soviético, não por convicção, mas por conveniência. A morte de Stalin em 1953 deveria ter sido um alerta. Seu sucessor, Nikita Khrushchev, denunciou os excessos do stalinismo e iniciou a desestalinização, um processo que, entre outras coisas, rejeitava o culto à personalidade que Kim Il-sung já cultivava com esmero. Mas o ditador norte-coreano não tinha intenção de abrandar seu reinado. Enquanto líderes comunistas em Moscou e Pequim hesitavam diante das reformas de Khrushchev, Kim e Mao Zedong uniram-se na oposição a essa revisão traidora. A União Soviética, por sua vez, não ficou passiva. Em segredo, apoiou uma facção dentro do Partido dos Trabalhadores da Coreia que sonhava com um governo colegiado, onde o poder não fosse monopólio de um só homem. O confronto foi inevitável. Na sessão de agosto de 1956, do Comitê Central, os opositores de Kim tentaram destroná-lo. Ele respondeu como sempre, com sangue. A purga da facção de agosto não foi uma simples expulsão, foi um massacre político. Quando Moscou e Pequim exigiram que cessassem as execuções, Kim fingiu acatar, por alguns meses. Depois, um a um, os traidores desapareceram. Até mesmo aqueles que haviam tido contato remoto com a oposição foram caçados. Até o início dos anos 1960, um quarto dos altos dirigentes do partido havia sido eliminado. Muitos foram enviados para o que se tornaria o sistema de campos de concentração norte-coreano, uma máquina de terror inspirada nos gulags de Stalin, mas aperfeiçoada com uma crueldade distintamente quimista. Não eram prisões. Eram infernos em terra. Alguns, como o Campo 22 de Oeryong, próximo às fronteiras com China e Rússia, funcionavam como fábricas de morte. A Myong-chol, um ex-guarda que desertou, descreveu cenas que fariam tremer até os carrascos da Inquisição. Prisioneiros mutilados por torturas, corpos empilhados por inanição, uma média de 5 mortes por dia, algumas por fome, outras por exaustão, a maioria por pura maldade. As condições eram medievais, barracões superlotados, água podre, vermes devorando os vivos. E o pior, esse sistema não nasceu com Kim Jong-il ou Kim Jong. Foi Kim Il-sung quem plantou suas raízes, desde os anos 1940, quando copiou o modelo soviético, mas o levou além, sem nem mesmo a fachada de julgamentos justos. Em 1957, enquanto as purgas ainda ensanguentavam o partido, ele deu mais um passo rumo ao controle absoluto, o sistema Sonbun. Uma classificação social que dividia os norte-coreanos em 3 castas leais vacin hesitantes, Tonju, Yoshis, Shock, e mais de 50 subcategorias, como se a sociedade fosse um tabuleiro de xadrez onde cada peça tivesse seu movimento predeterminado. Os arquivos do regime registravam tudo, antecedentes familiares, lealdade ao partido, até mesmo os pecados dos avós.
Quem havia colaborado com os japoneses durante a ocupação? Choque. Quem questionava o grande líder? Choque. E o castigo não era individual, era hereditário. Filhos pagavam pelos erros dos pais, netos pelos dos avós. Quando a fome assolou o país nos anos 1990, os Vacin receberam rações. Os Choque foram deixados para morrer. Esse era o verdadeiro legado de Kim Il-sung, um estado onde a ideologia era uma fachada, a lealdade uma moeda e a dissidência um crime punível com a aniquilação. Enquanto o mundo comunista se fragmentava com Khrushchev em Moscou e Mao em Pequim trilhando caminhos distintos, Kim encontrou seu próprio rumo. Afastou-se da URSS, mesmo com a breve trégua durante o governo de Leonid Brezhnev nos anos 1960. Com a China, a relação era ainda mais tensa. A Revolução Cultural de Mao, a partir de 1966, expôs as divergências entre os dois ditadores. Sem aliados poderosos, Kim voltou-se para tiranos de segunda categoria, como Nicolae Ceausescu, da Romênia, que visitou Pyongyang em 1978, ou Mobutu Sese Seko, do Zaire, cujo regime sanguinário espelhava o seu. Até mesmo entre os parias do comunismo, porém, Kim não era bem-vindo. Em Verocha, o ditador albanês desdenhou dele, um comunista de fachada que nunca entendeu Marx ou Lenin. Uma avaliação cruel, mas precisa. Kim não era um revolucionário. Era um oportunista que encontrou no comunismo a escada para o poder absoluto. E uma vez no topo não hesitou em chutar a escada abaixo. Em 1968, quando o mundo ardia em protestos e a guerra do Vietnã dividia a esquerda global, ele cortejou Ho Chi Minh, vendo no líder vietnamita um reflexo distorcido de si mesmo. Um homem que, como ele, havia desafiado os Estados Unidos e, ao contrário dele, saído vitorioso. Mas enquanto Ho Chi Minh entrou para a história como símbolo de resistência, Kim Il-sung consolidou seu lugar como arquiteto de um dos regimes mais brutais do século XX. Um sistema onde a ideologia era uma cortina de fumaça, a propaganda uma religião e a população, refém de uma dinastia que se autoproclamava divina. E o mais aterrador, ele não estava sozinho. Seus herdeiros fariam questão de provar que na Coreia do Norte, o inferno não era uma metáfora, era um plano de governo. Em 1968, Kim Il-sung esteve a um fio de reacender a guerra que nunca terminou. Desde 1966, a zona desmilitarizada DMZ fervilhava de tensão, um barril de pólvora em meio ao auge da Guerra Fria na Ásia, enquanto os Estados Unidos afundavam no pântano vietnamita. A reeleição do ditador sul-coreano Park Chung-hee em maio de 1967 foi a gota d'água. Para Kim, era uma provocação que não poderia ficar sem resposta. Sua solução? Enviar um esquadrão de 31 homens da elite do Exército Popular da Coreia em uma missão suicida, infiltrar-se em Seul, disfarçados de soldados sul-coreanos, e assassinar Park na própria Casa Azul, a residência presidencial. Em janeiro de 1968, eles quase conseguiram. Os comandos norte-coreanos atravessaram a DMZ, avançaram até 100 metros do alvo e estariam a segundos de reescrever a história, se não fossem descobertos. O tiroteio que se seguiu desencadeou uma caçada implacável. Dias depois, apenas 2 sobreviventes, um capturado, outro fugindo de volta para o norte. O saldo? 26 sul-coreanos e 4 americanos mortos, dezenas feridos. O raid da Casa Azul não só mergulhou a Península Coreana em uma crise como também levou Seul a criar a Unidade 684, um grupo de elite dedicado a um único objetivo, matar Kim Il-sung. A guerra total foi evitada por um triz. Mas o ódio já estava plantado. Enquanto o mundo observava a crise arrefecer, Kim e seus conselheiros mais próximos tramavam algo muito mais duradouro, uma nova constituição. Não uma mera reformulação burocrática, mas a consagração jurídica de seu culto à personalidade e do sistema que havia esculpido nas últimas 2 décadas. Em 1972, após anos de debates sigilosos, o documento foi promulgado, e com ele, uma mudança simbólica. Kim deixava de ser premier para se tornar presidente, um título que não apenas o elevava acima de qualquer instituição, mas o transformava em figura quase sagrada, o grande líder eterno. O texto, recheado de jargões comunistas e promessas de um socialismo vitorioso, falava em direitos humanos, educação universal e progresso tecnológico. Na prática, era a certidão de nascimento de uma distopia. Por trás das palavras bonitas, a Constituição de 1972 era um manual de opressão. Ela formalizava a ideologia Juche, a doutrina da autossuficiência que, na verdade, isolava o país e condenava seu povo à escassez, e cimentava o poder absoluto de Kim.
Enquanto o mundo lia sobre utopia socialista, os norte-coreanos viviam sob vigilância constante, trabalho forçado e uma economia que, apesar dos planos quinquenais pomposos, já dava sinais de colapso. Os números não mentiam. Os planos de 7 e 6 anos, lançados com estardalhaço nos anos 1960 e 1970, fracassaram estrondosamente. A obsessão por autossuficiência, somada aos gastos militares descomunal e à falta de inovação, transformava promessas de prosperidade em fome disfarçada. E então havia o tumor. Desde os anos 1960, Kim lutava contra uma condição rara, calcinose, que depositava cálcio em seu corpo, formando uma massa crescente na nuca. Em 1970, uma foto com Mao Tse-tung já revelava um inchaço visível. Na década de 1980, a protuberância tinha o tamanho de uma bola de beisebol. Médicos poderiam removê-la com facilidade, mas Kim recusava qualquer cirurgia, dominado por uma paranoia doentia. O crescimento não só o torturava fisicamente, como se tornou um pesadelo para os propagandistas do regime, obrigados a esconder sua nuca em todas as imagens públicas. Era um símbolo perverso, o deus vivo da Coreia do Norte, deformado por uma doença que nem mesmo seu poder absoluto conseguia curar. Mas os problemas de Kim iam muito além de sua saúde. Enquanto seu corpo apodrecia, o mesmo acontecia com a economia que ele jurava ter salvado. Nos anos 1950 e início dos 1960, o Norte até superava o Sul em crescimento industrial, recuperando-se surpreendentemente dos escombros da guerra. Planos econômicos ambiciosos pareciam funcionar, até que não funcionaram mais. A partir de meados dos 1960, o sistema começou a ruir. Investimentos descontrolados em armas, a asfixia da inovação e a teimosia em manter uma economia fechada transformaram os planos de desenvolvimento em piadas trágicas. Os fracassos eram tão evidentes que nos anos 1980, o regime sequer os divulgava. E foi nesse contexto de decadência que Kim deu à luz uma de suas criações mais sinistras, o Escritório 39. Batizado com o número de uma sala anônima em Pyongyang, esse aparato secreto tinha um único propósito: financiar o luxo obsceno da família Kim e seus projetos mais sombrios. Suas fontes de renda eram um catálogo de crimes, falsificação de dólares americanos, especialmente notas de $100, tão perfeitas que encheram os cofres do regime, fraudes bancárias internacionais, tráfico de drogas, anfetaminas e ópio produzidos em laboratórios norte-coreanos e exportados para o mundo. Mais tarde, o Escritório 39 até administrou a cadeia de restaurantes Pyongyang, uma fachada legítima, para lavar dinheiro em mais de 100 filiais espalhadas pelo globo. Kim Il-sung não apenas construiu um inferno, ele o monetizou. E enquanto seu povo definhava, ele e seus herdeiros acumularam fortunas que fariam até os mais corruptos ditadores corarem de inveja. Mas a ambição de Kim Il-sung nunca se limitou à opressão doméstica ou ao enriquecimento ilícito. Desde 1963, seu regime já sondava Moscou com um pedido ousado: ajuda técnica para desenvolver uma bomba atômica. Nikita Khrushchev, então líder soviético, recusou-se a transformar a Coreia do Norte em um arsenal nuclear, pelo menos oficialmente. Mas, como sempre, Kim encontrou uma brecha. Em vez de armas, os soviéticos enviaram engenheiros para erguer o Centro de Pesquisa Científica Nuclear de Yongbyon, um laboratório supostamente pacífico, mas projetado para, passo a passo, capacitar Pyongyang a dominar a tecnologia nuclear. Era a mesma estratégia de sempre: mentir descaradamente enquanto avançava em segredo. Até os anos 1980, as instalações de Yongbyon e outras unidades clandestinas já operavam em ritmo de guerra. O regime, porém, jogava um jogo duplo. Em 1985, assinou o Tratado de Não Proliferação Nuclear, um gesto de fachada para acalmar o mundo. Na prática, nunca parou. Em 1993, deu o primeiro passo para abandonar o tratado, um aviso de que a máscara estava prestes a cair. Mas o teste nuclear confirmado só viria em 2006, muito depois de sua morte, sob o comando de seu filho e neto. Kim Il-sung plantou a semente, seus herdeiros colheriam frutos radioativos. Enquanto isso, o mundo ao redor desabava. Nos anos 1980, o Império Soviético, que por décadas havia bancado o regime norte-coreano, começou a ruir sob as reformas de Gorbachev. Um a um, os aliados comunistas caíram na Europa Oriental, na Ásia, na África. Mas Pyongyang resistiu. Não por força, mas por teimosia patológica. Sem a URSS, sem a China como parceira incondicional, a Coreia do Norte ficou à deriva, isolada, sem comércio, sem créditos.
condenada a sobreviver de suas próprias entranhas. A economia, já combalida há décadas, entrou em colapso total. E ainda assim, o regime sonhava com grandeza. Em 1986, quando a Coreia do Sul, agora uma potência tecnológica e democrática, ganhou o direito de sediar as Olimpíadas de 1988, Kim Il-sung não suportou a humilhação. Sua resposta? Construir o estádio Hungrado 1º de Maio, um monstro de concreto com capacidade para 150 mil pessoas, o maior do mundo. Inaugurado em 1989, era um símbolo vazio. Um elefante branco erguido para provar que a Coreia do Norte ainda existia, mesmo que seu povo apodrecesse em campos de trabalho. Kim não viveria para ver o estádio lotado, nem para testemunhar o novo mundo que surgia após a Guerra Fria. Em abril de 1992, aos 80 anos, ele ainda recebia líderes globais em uma festa de aniversário pomposa, como se o tempo não o tivesse alcançado. 2 anos depois, o coração o traiu. Na madrugada de 8 de julho de 1994, em uma residência campestre no norte do país, Kim Il-sung morreu como viveu, de repente sem aviso, deixando para trás um legado de sangue e um país à beira do abismo. Seu corpo foi embalsamado e exibido no Palácio Memorial Kun-Susan, um mausoléu que ele mesmo mandara construir nos anos 1970 como residência presidencial, agora transformado em templo macabro da dinastia Kim. Quando seu filho, Kim Jong-il, morreu em 2011, juntou-se a ele na mesma urna de vidro. Hoje, o local é mais do que um museu. É o altar de um culto à personalidade que sobrepuja até os faraós. A sucessão, porém, nunca foi um processo limpo. Depois que sua primeira esposa morreu no parto em 1949, Kim casou-se com Kim Song-ae, com quem teve pelo menos 3 filhos. Mas eram os legítimos. Rumores persistiam sobre filhos ilegítimos, frutos de suas incontáveis amantes. A escolha do herdeiro só se consolidou nos anos 1980, quando Kim Jong-il, nascido na URSS em 1941, foi ungido como sucessor. Ao contrário do pai, que pelo menos tinha a astúcia de um guerrilheiro, Jong-il era um ditador por herança. Um homem obcecado por cinema, uísque e basquete, que governou por 17 anos enquanto o país afundava na fome. E que fome! Entre 1994 e 1998, a Coreia do Norte viveu um dos piores genocídios por negligência da história moderna. Sem alimentos, sem combustível, sem ajuda internacional, milhões morreram de inanição. As estimativas variam de 600 mil a 3,5 milhões, mas o certo é que uma geração inteira foi dizimada enquanto o regime desviava recursos para o exército e para o programa nuclear. Kim Jong-il assistiu a tudo de seu palácio, entre garrafas de Hennessy e sessões de cinema privado. Quando morreu, em 2011, deixou o país nas mãos de Kim Jong, um tirano ainda mais imprevisível, que transformou a fome crônica e a repressão em espetáculo. Hoje a Coreia do Norte é o que Kim Il-sung sonhou. Um estado feudo-nuclear, onde a dinastia Kim reina absoluta sobre ruínas. A economia é uma piada trágica, a população vive na escuridão literalmente, sem eletricidade, e o mundo assiste impotente. Por que agora mísseis? Por que agora ogivas? Por que no tabuleiro geopolítico, um regime que deveria ter desabado há décadas se tornou intocável? Kim Il-sung não apenas criou um inferno, ele garantiu que ninguém pudesse apagá-lo. A zona desmilitarizada não é apenas uma cicatriz na península, é um monumento ao legado de Kim Il-sung. Ali onde o mundo vê uma fronteira, ele viu o palco perfeito para seu teatro de terror. Por 3/4 de século, seu regime transformou a Coreia do Norte em um laboratório de crueldade sistemática, campos de prisão onde gerações apodrecem por crimes, inventados, execuções públicas como espetáculo de obediência, uma população reduzida a fantoches famintos em nome de uma ideologia que só existe para sustentar o culto à dinastia Kim. Não há direitos humanos aqui, há apenas a vontade do líder supremo, esculpida em granito e regada com sangue. Houve, sim, um breve momento de ilusão. Nos anos 60 e 70, enquanto o Sul ainda engatinhava para se reconstruir, o Norte exibia fábricas, hospitais e promessas de autossuficiência. Mas era um castelo de cartas. Ajuste, essa farsa de independência econômica, não passava de um dogma aplicado com a precisão de um carrasco. Quando a fome chegou nos anos 90, quando corpos inchados apodreciam nas ruas, não foi um acidente. Foi o resultado lógico de um sistema projetado para servir a um homem, não a um povo. Kim Il-sung plantou as sementes, seu filho e neto apenas regaram o veneno. Claro, hoje a culpa recai sobre Kim Jong-il e seu herdeiro, o grotesco Jong.
São eles que aperfeiçoaram a arte de trocar mísseis por migalhas de ajuda humanitária, que transformaram a nação em um reality show nuclear. Mas a matriz do desastre é inegável. Foi Kim Il-sung quem ergueu os alicerces desse pesadelo. Um líder forte. Talvez, se força significar a capacidade de esmagar qualquer vestígio de humanidade em nome do poder. Um estrategista? Sem dúvida, na arte de vender ilusões enquanto constrói uma prisão para 25 milhões de almas. A Coreia do Norte não é um acidente da história. É uma obra-prima da tirania, assinada por um homem que entendeu, melhor que ninguém, como transformar um país em refém de sua própria loucura. E o mundo ainda paga o preço.